Tudo bem, pessoal? Vamos começar aqui mais um Questão de Opinião, um podcast de política do Opinião Ceará, trazendo aqui uma mesa farta, uma mesa importante, viu? O dono do jornal só, deputado federal Mauro Filho também, professor, economista, já foi secretário de Finanças de Fortaleza, secretário em diferentes pastas aqui do governo do estado. Estou aqui também com o Delano Rios e o Roberto Moreira. Olá, tudo bem, Mauro? Acho que a gente queria te receber aqui já perguntando, né, a pergunta mais quente aí do momento, que é a questão da reforma, né, da tributária, né, que chegou agora no Congresso. Vocês apresentaram esse projeto de regulamentação e tudo. E eu queria que você desse, enfim, contextualizasse a gente como é que tá lá, o que é que isso aí, o que é que se espera sair daí, quais são os principais pontos desse primeiro projeto de regulamentação que chegou. Bom, primeiro agradecer a oportunidade que a Opinião Roberto todos vocês me proporcionam nesse exato momento. Essa é uma época transformadora para o país, na medida em que a reforma tributária ela tem 4 características que são fundamentais. Primeiro, é a simplificação do pagamento do tributo. Hoje o empresário sofre demais para poder fazer o recolhimento do imposto. O ICMS, por exemplo, que é um imposto que está embutido no preço das mercadorias, a regulamentação do ICMS do Estado do Ceará tem 800 páginas. O de Minas Gerais tem 1.300 páginas, portanto tem que ter muito advogado, tem que ter muito contador, e isso encarece, né, o processo de produção brasileiro, isso diminui a competitividade das empresas, inclusive no mercado internacional. Então, ela realmente vai ser uma legislação única, seja a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços do governo federal, que é a junção do PIS, COFINS e do IPI, seja o IBS, que é para estados e municípios, que é juntando o ICMS com o ISS. Então, mesmo sendo dois entes diferentes, a legislação vai ser a mesma para estados e municípios e, mais grave, ela vai ser a mesma para todo o país. Vocês imaginam a simplificação e o custo mais barato que as empresas brasileiras terão. Isso é da área... Pois não. Deputado, antes do senhor passar para essa outra parte da reforma, compreendendo aí as palavras iniciais do senhor, há uma dicotomia, uma discussão, um debate sobre os estados e municípios passariam a ser reféns da União. Continuariam de pires na mão, porque a União é que decidiria o destino desse imposto arrecadado. Isso é verdade ou é mentira? Totalmente mentira, porque isso foi corrigido no texto. Só me apresentando, também obrigado pelas colocações que você me fez sobre a minha vida. Da comissão. Exato, a minha vida, mas eu fui um dos 12 deputados que escreveram o texto constitucional, e lá nós tiramos a participação da União do Conselho Gestor brasileiro. Hoje, inclusive, era Goiás, São Paulo, né, faziam essa cobrança ostensiva, isso é um absurdo, ficar dependendo do governo federal. Então, hoje, nós tiramos o governo federal do Conselho Gestor, por isso que foi obrigatório a gente fazer dois impostos, chama-se IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado Dual, um para estados e municípios e outro para o governo federal. Portanto, essa colocação ela não mais existe na reforma tributária. Não há qualquer dependência de estados e municípios em relação ao governo federal. Foi bom clarear isso. Segundo ponto, investimento no Brasil, que eu ensino para os meus alunos na sala de aula, que investimento não pode ter tributo. Ninguém pode taxar investimento. Eu comprar uma máquina, ter imposto sobre ela. E assim sucessivamente. Então, a reforma tributária, e eu me orgulho disso, o investimento no Brasil ele será integralmente desonerado de imposto. Olha só o momento, o estímulo que isso vai servir para a ampliação do investimento. A renovação da indústria, na construção civil, onde você imaginar, você vai ter realmente um estímulo muito forte para que isso possa se desenvolver e se desenvolver com competitividade, porque nos interessa também abrir o país, né, para vender lá fora, não só vender no mercado interno, vai vender lá fora. Terceiro ponto, o exportador brasileiro, que hoje, quando exporta, ele não paga o imposto do ICMS de exportação, mas ele não recebe os créditos de ICMS dos insumos que ele comprou para produzir o bem que ele exporta. Esses créditos
não são devolvidos para a empresa. No sistema, hoje, da reforma tributária, esses créditos serão devolvidos com 60 dias. Isso não tem canto nenhum do mundo, apesar de 170 países usarem esse mecanismo que nós estamos usando, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, você só paga o que você está devendo. Vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem. Vamos dizer, vamos vender um carro. A indústria automobilística vai vender um carro por R$1.000. Mas para ela vender o carro e fazer o carro, ela comprou o aro e o pneu. E do aro e o pneu, vamos dizer que ele tenha pago R$100. Então, quando ele for vender o carro por e pagar de tributo R$1.000, ele não vai pagar os R$1.000. Ele vai deduzir os R$100 que ele usou, que ele pagou para poder fazer o carro. Isso, no conceito mais técnico, chama-se não cumulatividade do imposto. Você só vai pagar aquilo, a etapa do que você não pagou. Tudo que foi pago para trás, tudo será devidamente abatido do imposto que você vai pagar. Olha, isso é uma revolução. Terceiro, para a gente continuar aqui a conversa. Nenhum presidente da República, nenhum ministro da Fazenda teve coragem de acabar com o privilégio que existe no Brasil chamado cesta básica. Olha que eu me considero um cara da área, mexe na área. Eu não sabia que a cesta básica brasileira tinha 1.324 produtos, que a União deixava de arrecadar 34 bilhões de reais. Eu falei 34, um B de bola, bilhões de reais, porque existem Isso produtos. mês, ano? Ano, 34 bilhões ano. Como é que pode, numa cesta básica, pagando 0 de PIS/COFINS para o governo federal, como é que pode ter um filé mignon, um presunto de Parma, um queijo suíço? Eu sei que o Roberto gosta de tomar um whiskyzinho, ou um vinhozinho com queijo suíço, tudo bem. Mas pagar zero de PIS/COFINS, sabe? Então nós resolvemos o que ninguém teve coragem. O Congresso Nacional teve coragem. Nós acabamos a cesta básica e vamos criar agora uma cesta básica com produtos realmente da classe mais pobre brasileira, da menos favorecida. Esse é o termo mais apropriado. Isso você vai sentir no supermercado. Isso você vai sentir no supermercado. Esses produtos, que eu vou terminar agora dizendo o seguinte, esses produtos terão incidência zero de tributo. É o açúcar, o feijão, o arroz, vai ter zero de tributo. Mas a disputa começa agora também, né? Aí você já tá entrando. É verdade. Apesar de ter esse entendimento nosso no texto constitucional, mas a lei complementar que chegou agora, que a gente vai regulamentar o texto constitucional, as pressões vão ser muito grandes. E o Congresso vai ter que ter a habilidade de poder não deixar isso se expandir tão grande. Quer ver outro problema? O problema é o seguinte. Nós falamos lá do texto constitucional que o setor de saúde vai ter um abatimento de 60% da alíquota de referência. Se a alíquota de referência fosse 25%, estão dizendo que vai ser 26,5%. Mas só para facilitar o cálculo, 25%. 60% de 25% é 15%. Então, 25 menos 15, 10. Ou seja, o setor de saúde vai pagar uma alíquota muito baixa, inclusive uma alíquota mais baixa do que eles pagam hoje. Olha só, mais baixa, Dan, do que eles pagam hoje. Aí lá vem a confusão. Quem é saúde, o setor de saúde? Quem é que entra e quem é que não entra? Nossa, isso vai ser uma confusão. Antes do Delano falar aí, deixa eu colocar uma pimentinha nessa sua coloque conversa. A rocha. Não, vocês tinham em mente um imposto no Brasil chegando a 25%. Perfeito. E pelas concessões já feitas, o senhor mesmo aí disse, falando em 26,5%. Então nós vamos ter tudo de volta? Então, veja, 26,5% é uma carga menor do que a carga, se você considerar o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, que dá mais ou menos 34, 35%, isso é uma carga menor do que se tem hoje. Agora, eu vou examinar essa estimativa de 26,5%. Sabe por quê? Porque nesse modelo que ele diz que tem, e o API ficou de me enviar para eu poder analisar, eu analisar aqui com meus alunos aqui, é o seguinte, ele não está levando em conta o fim dos incentivos fiscais brasileiros. Vai acabar o incentivo de ICMS, vai acabar o incentivo de PIS/COFINS, vai acabar tudo que existe. Sabe quanto é que dá isso no país? Quase 1 trilhão.
de reais. Eu quero saber se no modelo que está dizendo que expandiram tanto, que vai ter que aumentar para 26,5, eu quero ver se lá dentro estão, digo melhor, os 900 bilhões ou 1 trilhão de reais que a reforma tributária vai acabar, vai eliminar. Inclusive os estados do Nordeste, que concedem muitos incentivos fiscais, ficaram muito preocupados. Pensei com o governador Eumano sobre isso, com todas as várias empresas que nos procuraram sobre isso, enfim. Só que lá, para o Nordeste e para o Norte, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. É bem verdade que um valor não muito grande, né, de 60 bilhões, era para ser no mínimo 120, de 60 bilhões, e a União vai distribuir esses 60 bilhões para os estados, para que eles possam compensar as indústrias as empresas que hoje têm esse benefício. Tá certo? E como é que a gente tranquilizou um pouco? Porque a gente conseguiu inserir, porque esse fundo vai ser nacional, não vai ser só para o Nordeste. Mas aí nós empurramos lá que o primeiro critério para a distribuição desse fundo vai ser o FPE, Fundo de Participação dos Estados, que o Norte e Nordeste têm os maiores FPEs de todo o Brasil. O pessoal do Sul e Sudeste não gostaram muito, mas a gente fez um convencimento dentro da casa e a gente Até acabou... por ter uma dívida histórica com o Pois Nordeste, o Norte. correto. Né? Não, mas eles não pensam assim. Sabe o que o governador de São Paulo diz? Não, aqui tem muito pobre também. Não é porque São Paulo cresceu que deixou de ter pobre, não. Então é para ter direito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional também. Ou seja, tem uma disputa política também, Roberto, aí no processo. Deputado, exatamente você chegou num ponto aí, a gente estava falando, você falou agora dos benefícios que a reforma tributária vai acabar trazendo. Fica muito claro, assim, claro que tem ali gente que está querendo ganhar mais e tudo, tem esse embate aí político e tudo. E a gente vê que isso fica claro do quais são os ganhos, por exemplo, para o setor produtivo, né? Esse caso aí de simplificação é óbvio, né? A gente sabe que tem as grandes empresas, sobretudo, elas têm um número pessoal e tudo, eles perdem tempo e perdem muito dinheiro nessa coisa, né? O cara tendo que derrubar um calhamaço para entender como são as regras. E no caso dos estados e municípios, o que é que eles ganham com isso? Eles também ganham com essa coisa? Alguns prefeitos, o prefeito Sarto recente, ele falou que tinha uma preocupação que lá para o 2031, mais ou menos, Fortaleza começasse a ter uma certa queda de arrecadação por conta da extinção do ISS. Só um complemento, que até politicamente falando, a reforma passou, né? E agora está no processo de regulamentação na casa. E há uma transição. Rapaz, também vocês para estudaram esse negócio, né? Para fazer esse podcast, viu? Vamos lá. E há uma transição também para essa reforma ela começar a valer, né? Qual o peso dessa transição também para esse processo passar? Tá bom, então vamos lá. Por que os municípios e os municípios maiores não perderão? Porque é o seguinte, nós estamos implantando, finalmente, o princípio do destino puro. Como é que é hoje no Brasil? Quando o Ceará compra uma mercadoria de São Paulo fica com 7%, ali, na minha época era 18%, agora é 20%, né? A alíquota do ICMS é 20%. Então, 20 menos 7, 13%. Então, eu só cobro aqui, pelo sistema atual hoje, 13%. O princípio do destino puro significa que fica com o tributo quem compra. Então, se é o Ceará que está comprando, o Ceará vai ficar com 20% do IBS, no caso, né? No caso do ICMS velho, do IBS novo. Então, o Ceará vai ser um dos estados que vai ter aumento de arrecadação. Mas vai ter que brigar para o CNPJ ser daqui. Sim, se eu estou comprando daqui, então o imposto vai ficar no estado. E os municípios vão continuar tendo a sua participação, que hoje é de 25% do total do bolo arrecadado, eles vão continuar tendo a mesma participação. E em sendo isso, se a arrecadação do estado vai crescer, o bolo do município também vai crescer. Aliás, essa questão do princípio do destino puro foi o problema porque a reforma tributária não foi aprovada nos últimos 20 anos. Porque os estados produtores, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, sobretudo, esses estados não queriam perder esses 7% que ficam na origem. Eles tinham medo, com uma certa razão, de perder receita. Como é que nós sanamos isso? Aí modéstia, como diz o Batuto, modéstia as favas, né? O que é que eu pensei? O que é que nós pensamos? O que é que o grupo pensou? Gente, dos estados que vão acrescer sua receita, vamos tirar um percentual desse bolo
que começou com 3% na Câmara e votou com 5% do Senado, vamos tirar 5% desse bolo e vamos devolver para os estados produtores. Vamos pegar a média dos últimos 5 anos, atualizada do ICMS deles. Então eles vão perder 2%. Hein? Eles não vão perder nada, porque nós vamos compensar integralmente a média atualizada da arrecadação dele nos últimos 5 anos. Então, foi só assim que nós conseguimos destravar, porque a reforma tributária vem com 40 anos. Aí, e uma dessas razões era que os estados produtores não concordavam com o princípio do destino puro. Portanto, a preocupação do prefeito Sarto é legítima, mas numericamente, realmente não há como a gente ter essa possibilidade. Até porque o primeiro critério de distribuição desse bolo que está chegando no Estado para ser distribuído para os municípios, sabe qual é o primeiro critério? Que eu achei até meio injusto como ficou. População. Então, os grandes municípios vão ser realmente um pouco mais beneficiados. Portanto, essa é a preocupação. Eu conversei com a secretária Flávia, que também, não, o município vai perder, é pouquinho, mas vai perder, e não sei o que mais lá, mas a gente fazendo as explicações mais técnicas, mais profundas, é de fácil compreensão que não há realmente nenhuma diminuição, né, de arrecadação, nem esse era o objetivo também da reforma tributária. O objetivo é baratear custo, as empresas serem competitivas, venderem a preços mais baixos, facilitar mais demandas e, ao final, você ter mais emprego no Brasil, deputado, que é o foco principal. O deputado, o senhor que é membro dessa comissão de 12, né, das celebridades do Congresso que tratam de economia... Diga-se interessados do processo. Não, o senhor fala em uma cesta básica com preço diferenciado no supermercado. O imposto é para todos, né? Ele tem que contemplar toda a sociedade. O senhor não pode ter um imposto, pelo menos pela Constituição, o senhor não pode diferenciar um cidadão do outro. Como é que isso mecanicamente está inserido no contexto da lei complementar da reforma tributária? É o seguinte, primeiro porque os produtos da cesta básica não vão ter mais os produtos da classe Os rica. 1.300. Os 1.300 vão ter 30, hoje está lá 18, mas com certeza vai ter uma pressãozinha, né? Vai aumentar aí para 30, 35 e tal, só que lá não vai ter o presunto de Parma, não vai ter o queijo suíço, não vai ter o filé mignon. Entendeu? Esses produtos todos vão desaparecer. Se eu lhe disser, não me provoque não, eu vou ter que dizer. Eu recebi um setor no meu gabinete dizendo que eu tinha que colocar o foie gras dentro da cesta básica. Eu disse, meu Deus. Os lobistas do foie gras. Exatamente, que Brasil. Você quer que eu diga mais? Pô, eu vou dizer. Você me provocou, eu vou dizer. Ao final da conversa, ele ainda disse o seguinte: olha, o deputado, nós temos conhecimento, eu sei que o senhor é um deputado muito atuante e tudo mais, pessoas muito lhe respeito, mas o senhor é do Ceará. E em sendo do Ceará, o senhor não acha que é legal também colocar lagosta na cesta básica? Ou seja, pô, por favor, né? Aí tem que falar com o Diacis Diniz. Aí, né? pô, aí, pelo amor de Deus. Enfim, então, realmente as pessoas de mais baixa renda vão pagar zero. Lembrando que tem uma outra cesta básica com outros produtos que aí não tão caracterizadamente da classe baixa, mas predominantemente da classe baixa e da classe média, que vai ter uma redução de 60% da alíquota de referência. É um outro conceito que se criou. Então nós teremos lá, duas. E um terceiro, que é um negócio chamado cashback. Cashback. O que é cashback para os nossos internautas? Vai ser ressarcido, né? Para água, para... Não é só para isso, não. Esses 4 aí são os mais fáceis de identificação. Mas é para todo e qualquer produto, consumidor, desde que ele esteja cadastrado no CAD único. O que é o CAD único? É o cadastro único do governo federal para pessoas de baixa renda que têm algum benefício social por parte do governo federal, tem um LOAS, tem um BPC, tem um Bolsa Família e assim por diante. E eles, portanto, terão direito ao ressarcimento do que foi pago. Veja só, eu vou pagar o tributo para depois receber de volta. Cashback é dinheiro de volta. Cash de dinheiro e back quer dizer de volta. Se isso é verdade, o Brasil vai ser o único país do mundo onde o pobre vai ter capital de giro. É isso. O cara vai pagar o tributo na frente para receber depois.
E eu que fui secretário da Fazenda, meu caro companheiro e amigo Roberto, para o fisco devolver dinheiro. Ô, negócio difícil. Ô, negócio difícil. O senhor me não faz permita. sentido. Pois não. O senhor me permite. Quando o senhor foi secretário de Finanças, de Fazenda aqui do Ceará, e foi um grande secretário, eu não preciso lhe agradar, o senhor reduziu os impostos e a arrecadação do Estado aumentou. Por que a reforma tributária não segue esse caminho? Não, veja, primeiro eu quero lhe agradecer a oportunidade que você está me dando, porque eu pude demonstrar ao Brasil, porque quem é do fisco normalmente não compreende o que você acaba de falar. Foi difícil eu convencer ao meu pessoal, mas eles acabaram entendendo, e hoje são grandes defensores. Eu mostrei ao Brasil que era possível, com determinada gestão, você diminuir imposto e aumentar a arrecadação. Os meus governadores, Cid, Camilo, com quem eu trabalhei, eles ficavam assim, pô, mas como é que aconteceu? Como é que a arrecadação aumentou? É muito simples. E eu vou dar um exemplo aqui. Aqui o Ceará tem mais ou menos o quê? 30 mil pontos de venda de calçado. Exemplo. E o fisco não tem perna para fiscalizar 30 mil pontos de venda de sapato. Então, o que é que eu fiz? Eu diminuí a alíquota de 18, se eu não me engano, não me lembro mais, para 11 ou era para 10. Fizemos uma redução de quase 50%. É de 48,64. Nós fizemos uma redução. Mas, ao mesmo tempo, a gente colocou um instituto que, no princípio, os empresários não gostaram, depois todo mundo gostou, chama-se substituição tributária. O que é substituição tributária? Na hora que o lojista vai comprar o calçado da indústria, a indústria já retém o ICMS da venda do lojista. O que é que aconteceu? Os 30 mil pontos de calçados, se só pagavam 11, 12 mil, 30 mil passaram a pagar um imposto. Só que quando todos pagam, podem pagar um imposto menor. Isso para mim era muito claro na minha cabeça e eu tive a oportunidade de mostrar ao Brasil de que isso não era só teórico dentro da sala de aula, que isso era verdade acontecer. Inclusive, vou aproveitar o momento que estamos vivendo hoje com uma liminar que foi dada pelo ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a redução que eu trabalhei, juntamente, aliás, fiz para fazer justiça, tanto a reposição da perda do FPM e do FPE, dos municípios, portanto, municípios e estados, como a antecipação da receita de ICMS, compensação do ICMS que a União tinha que fazer aos estados em 23, 24, 25, pela perda de arrecadação em 2022, quando o presidente Bolsonaro propôs a redução da alíquota do combustível, da energia e tudo mais. O Ceará aqui perdeu 1 bilhão e 400 milhões de reais. Ora, o que é que isso aconteceu? Quando essa redução foi feita, nós... ficou 23, 24, 25, a gente conseguiu negociar, e aí eu tenho que fazer justiça por indicação do deputado Zenóbio Guimarães. Coube a mim a tarefa de fazer essa discussão e convencer o ministro. Mediação. Exatamente, fazer mediação com o ministro lá. E aí o que é que aconteceu? Bom, os estados, dia 30 de novembro, receberam a compensação do FPM, o governador recebeu 84 milhões do FPE, 363 milhões de antecipação do ICMS. Enfim, fiz um trabalhozinho aí para poder fortalecer o meu estado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: agora acaba de dar uma liminar dizendo que a redução da contribuição patronal de 20% para 8% dos municípios, que lá não há a estimativa de quanto seria essa perda e tudo mais e tal. Que tem, né? O presidente Rodrigo Pacheco, que tem me dado uma força muito grande. Ele, inclusive, fez um vídeo, eu vou já gravar o meu também, explicar a todos os prefeitos do Brasil o que é que vai acontecer. Olha só o que eu vou lhe dizer agora. O déficit é de 11 bilhões, tá? Quase 1 bilhão por mês o déficit previdenciário hoje, com 20%, porque os municípios não aguentam pagar 20%. Com 8%, o que é que aconteceu? Quase que eles não me dão esse dado. Eu pedi quanto foi a arrecadação de fevereiro de 2023, só dos municípios, e pedi para eles me darem a arrecadação de fevereiro de 2024, de 23 com 20 e de 24 com 8, que é o que estava vigorando, que é o que foi suspenso agora. Ou seja, o ministro nem para perguntar a receita
o que é que tinha acontecido com essa redução e assim por diante. O que é que aconteceu, Robert? De primeira mão, ninguém tem esse dado no Brasil. Ninguém tem esse dado no Brasil, nenhum jornal Valor Econômico, ninguém tem. É a primeira informação que eu vou passar aqui agora. Eu recebi essa informação da Receita Federal, esse déficit caiu de 1 bilhão para 580 milhões mês. Ou seja, por muito simples, porque com 20% os municípios não estavam pagando. Por isso que criou esse rombo aí de 280 bilhões de reais no INSS. Os municípios não estão pagando. Com 8%, todo mundo pagou. E esse dado é de fevereiro. Eu tenho certeza que em março, quando realmente se consolidou, que os municípios viram que realmente é 8%, e aí é que todo mundo 100% pagou mesmo, eu acho que essa diferença ainda vai diminuir mais ainda. Portanto, sabe que celeuma toda essa? Se eu estou mostrando, é só pedir, fazer um ofício à Receita e perguntar quanto era o déficit antes e quanto é que é o déficit agora. Então, aproveitei a sua pergunta para poder atualizar ainda mais. De primeira mão. De primeira mão. Essa informação não existe no Brasil. Deputado, só para finalizar essa história da reforma tributária, né, e a gente seguir um pouquinho, quando que chega na ponta? Isso aí, tanto na ponta a transição que você já tinha me perguntado. Dos prefeitos, dos gestores, mas também da população que vai no supermercado, vai comprar essa cesta básica. Vamos lá. 2025 e 2026 é o teste para a União. A União vai fixar uma alíquota de 0%, se a gente aprovar, como vamos aprovar até o final do ano. A Câmara queremos aprovar até o dia 18 de julho e o Senado aprovar no segundo semestre. Né? Então, 25 e 26 é o teste da União. Vai ser criada uma alíquota de 0,9%, menos de 1%, só para fazer um teste do potencial de arrecadação. Você recalibra em 2026, aí em 2027, pleno o governo federal. Em 2027, entra o IBS, também já sendo recalibrado. Primeiro ano, entre IBS e ICMS, você recalibra com 10%, com 30%, você vai recalibrando até 2032, 5 anos, e aí 2032 desaparece o ICMS integralmente e vigora o IBS para todos os estados e para todos os municípios brasileiros. Há um período de transição, porque a gente precisa saber o potencial arrecadatório que realmente essa alíquota de referência, que hoje está estimada em 26,5%, que é um alíquota inferior ao somatório das alíquotas, né? Isso é bom ficar claro, porque as pessoas estão dizendo, e é verdade, é a maior alíquota de IVA, só perde para a Hungria, que é 27%. É a segunda maior alíquota do mundo. Esse dado, inclusive, as pessoas nem sabem que a Hungria tem realmente um valor maior do que isso que a gente está criando. Mas em relação à atual, que foi a pergunta que você me fez, a atual carga tributária, ela vai diminuir. E esse é outro ponto também relevante para que ela possa funcionar na sua plenitude. O deputado, você tem um perfil muito técnico, né, entre a classe política, até quase uma aves rara nesse sentido, assim, né? Uhum. A gente está nessa conversa aqui, é uma conversa quase uma aula de economia lá com como o senhor de fato é o professor. O senhor teve das suas atuações mais recentes, que também fez foi muito notada, foi em relação à questão do piso da enfermagem. Né? E aí eu queria lhe perguntar, tipo assim, e eu me lembro que quando o projeto foi apresentado, era você mostrando, olha, esse dinheiro existe, tem como ser pago e tudo. Alguns estados têm resistido, ainda tem aquela situação. Como é que está isso hoje? Vamos lá. Bom, quando foi aprovado o projeto de lei, o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar dizendo que a gente estava criando despesa para todo o Brasil e que não tinha fonte de recursos. Aí eu fui procurado por uma deputada chamada Carmen Zanotto, que era a única enfermeira que tinha no Congresso Nacional, pelo presidente Arthur Lira, pelo presidente Rodrigo Pacheco, em função deles saberem da minha atuação na área orçamentária financeira já há alguns anos, e a própria minha atuação dentro da Câmara. Eu agradeço muito a Deus, porque ele me proporcionou nesses 2 anos, sobretudo, e eu já vim anteriormente, porque esses 2 anos, a ênfase das matérias na Câmara dos Deputados, no Senado, é macroeconômica, que é exatamente a minha área. Então, eu tenho realmente tido a oportunidade de mostrar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, como diz o Mauro Benevides, do meu tirocínio, né, ao longo de todos esses anos e tudo mais e tal. Então, fui procurado por vários deputados e deputadas, e aí eu passei um mês estudando o orçamento da União e descobri 10,6
bilhões de reais. É o maior projeto de um deputado, de um senador, da história da Câmara dos Deputados. Certo? E é bom deixar aqui para o resto da vida, deixar gravado aqui com vocês. Eu sabia e eu sei que os fundos federais têm superávit todo ano de 34 bilhões. Hoje eles têm um saldo acumulado de uns 300 bilhões. E eu, mesmo assim, com medo que eles dissessem que não era suficiente, eu fui lá no Fundo Social do Pré-Sal, que parte dessa arrecadação é para a saúde, parte da arrecadação é da educação. Eu peguei só a parte da saúde, para não mexer na parte da educação. Olha o rigor técnico. Só da parte da saúde, e disse, olha, se o superávit dos fundos da União não forem suficientes, que são, você vai lá no Fundo Social do Pré-Sal, da parte da saúde, que hoje é da ordem de 100 bilhões ano, você vai lá e pega. Aí consegui convencer, os deputados aprovaram, o Senado aprovou. Eu sou muito grato, mais uma vez, ao senador Rodrigo Pacheco. Ele, sei lá, ele gosta de mim, não sei porquê e tudo mais e tal. E ele tem me ajudado muito nessa causa dos municípios. Porque quem está trabalhando isso muito fortemente do Congresso Nacional sou eu. E isso tem sido o meu único ponto de embate com o ministro Haddad. Esse PES, que foi aprovado há poucos dias atrás, que é o programa de incentivo fiscal de empresas de eventos, hotelaria, parques temáticos. Eu me lembrava muito do Beach Park aqui, que estava sofrido com tudo que ele passou, fechado e tudo mais e tal. Enfim, esse foi um trabalho que a gente fez mostrando exatamente por que o governo poderia fazer, limitando o gasto, que nós fixamos 15 bilhões no máximo, 5 bilhões cada ano e tudo mais. Eles foram percebendo, né, realmente da minha atuação, que depois eu vou dizer exatamente o que aconteceu depois disso, mas isso no outro podcast que a gente vai fazer. Então, alocamos os recursos, aí o Supremo disse que podia começar a pagar, e aí o que aconteceu? Se a diferença para a enfermeira de 40 horas ia ser aí, dependendo do estado, ia ser R$1.000, se ele é mais 1.200 ou mais, como o Supremo definiu a carga horária em 44 horas, que não existe no serviço público, rapaz, eu não entendo mais o Supremo não, sinceramente. Ele legislou, dizendo que esse piso era para 44 horas. Então, uma enfermeira de 40 horas, que achava que o piso dela era 4.750, eu tive que fazer a proporção, os estados e municípios tiveram que fazer a proporção de 40 sobre 44, e aí o piso sai de 4.750 para 4.318. Aí a diferença caiu para 600. Então, hoje o piso está sendo pago em todo o país. A única categoria que não está sendo pago é o pessoal da enfermagem e de cooperativas, que a AGU, a Advocacia Geral da União, entende que cooperativa não é trabalhador, cooperativa é sócio, né? Tem um efeito jurídico aí na questão. Essa é a única parte que a gente não está conseguindo pagar. Mas todo o resto, do Brasil inteiro, eu andei esse país inteiro. Eu fico tão feliz que você me tenha me perguntado. Ontem em Brasília, anteontem, em Brasília, depois de aprovar o PES e tudo mais e tal, a gente saiu para trocar ideias com dois outros deputados. A gente estava num determinado restaurante, eu sentado, começando o meu jantar, me chegam 2 enfermeiras do hospital em Brasília, de uma cidade satélite chamada Sobradinho. Estou dando os nomes para as pessoas verem a veracidade da coisa. Me abordaram, deputado, nós vimos o senhor aqui de longe, o senhor nos permitiria tirar um retrato aqui, que o senhor que tanto nos ajudou e tudo mais. Veja, né, como é que a gente se sente recompensado e tudo mais. Então, sim, e o segundo ponto, ele não satisfeito com isso, disse que para o setor privado, esse piso tinha que ser regionalizado. De onde que o nosso amigo ministro Toffoli tirou isso da cabeça? O meu pai, Mauro Benevides, em 1900 e sei lá quando foi, 78, eu não sei quando foi, ele acabou com a regionalização do salário mínimo do Brasil. Quem acabou foi meu pai, senador da República, que acabou com isso. Isso eu não sei nem quantos anos atrás. Ele não gosta que diga a idade dele. Então, alguns anos atrás. Mas e agora o cara quer voltar a dizer que piso tem que ser regionalizado. Eu vou acabar também. E aí eu vou dar de primeira mão também agora. Esses 10,6 bilhões, em função desse aumento da carga horária, gerou um gasto menor.
E eu estou poderando a ministra Nízia Trindade que ela não devolva esse dinheiro para a União, para o orçamento da União, e que se ela puder me dar o valor, eu vou apresentar um projeto de lei, e aí já tem vários lá da Câmara e no Senado, definindo carga horária, mas eu não definir meramente pela política. É 30 horas, 36. Não. Eu vou pegar essa sobra e ver quanto isso representa de carga horária, vamos dizer que seja 40, 38, o que for. Eu vou apresentar um projeto de lei no tamanho que a sobra vai me permitir pagar, de tal maneira que o Supremo não vem dizer que não tem a fonte de recurso, porque tem muita gente fazendo, e eu compreendo, é da política. O pessoal está apresentando, né, tem que dar uma satisfação e tudo mais. Mas meu projeto de lei, eu vou fazer rigorosamente. Deputado, me permita, viu, Delano, o Rodrigo, há uma insatisfação no serviço público sobre essa questão do piso da enfermagem, que os governos e os municípios, eles pegaram o salário do enfermeiro e do técnico e apenas complementaram para chegar ao piso. Eles não deram o piso e mantiveram outras gratificações e outros processos de direito de lei. E eles estão revoltados com isso. Ou não deram um reajuste percentual, né? Exatamente. Mas aí essa informação não procede. Porque é o seguinte, essa é uma complementação de cunho financeiro. O que eles estavam querendo, além de ter a diferença de valor, que aquilo fosse para o vencimento base. Que aquilo passasse a ser, né, salário. Mas isso, o que ficou definido na lei é que isso seria uma assistência financeira. Tá certo? Agora, gratificações, o grosso delas é fora do piso. O adicional noturno é fora do piso. A gratificação de desempenho é fora do piso. Boa parte é fora do piso. Então, por que tudo aquilo que é de cunho geral entraria no piso? Uma gratificação, rapaz, é R$1.000 para todo mundo que é nível superior. Aí é de caráter geral. Mas se um mestrado é 10, o doutorado é 20 e tudo mais que você segmenta, nada disso entra. É como o governo está fazendo agora de dar R$1.000 de vale alimentação. Aí aumenta o salário. Aí, né? E não incorpora isso ao salário. Né? Exatamente. Como o governo não vai dar aumento salarial, que é dar 9% em 25, 26, sendo, não me lembro, acho que é 4,95 em 2025, e a outra parte em 2000. Eu sou professor da UFC. Eu passei 6 anos sem reajuste. 6 anos sem reajuste lá na UFC. Isso está em greve? Não, como eu estou licenciado, né, que a Constituição me obriga. Olha o absurdo. O juiz pode ser juiz e professor, o promotor pode ser juiz e professor, o médico pode ter 2 empregos, o médico, o professor pode ter dois. O deputado não pode. Tiraram esse meu direito. O senhor gosta da sala de aula, né? Eu adoro. Sabe por quê? Eu aprendo muito na sala de aula, tanto na graduação como no doutorado, onde eu ensino. É muito gratificante vocês verem as pessoas te demandando. E por que o senhor não propõe a mudança na lei? Já estou, porque não proponho, não, já está proposto. Eu estou só aguardando a sinalização do presidente para ela poder tramitar. Eu vou alterar, vou estar até o dado. Eu vou alterar o artigo, Rodrigo, 38 da Constituição Federal, que diz todo servidor público investido de mandato eletivo ficará de mandato eletivo, portanto não tem juiz, não tem promotor, não tem nada, é só para o parlamentar, ficará afastado, cargo, emprego ou função. Se for de presidente da República, deputado estadual, fora. Se for prefeito, escolhe o salário. E agora, as pessoas que vão me ouvir agora vão achar que eu errei. Se for vereador, pode tudo, pode os dois. O vereador pode ser deputado, né? E vereador, né? É engraçado. Mas, Brasil, então Brasil a Constituição, eu realmente estou procurando modificar isso, porque eu acho um absurdo isso acontecer. Mas isso foi o então senador Zé Serra que fez isso. Mas, senador, não, é porque lá em São Paulo, que eu só peço em São Paulo, é porque lá em São Paulo a Assembleia é muito longe de São José dos Campos, não ia dar certo e tudo. Senador, mas o Brasil é o Brasil, pô. Aqui a Assembleia, por exemplo, isso vale para deputado estadual. A Assembleia é na mesma cidade da Universidade Federal do Ceará. Ele pode dar aula, não tem nenhum problema, não. Então, realmente, estou procurando fazer esse convencimento. Eu acho que já, não demora 90 dias
para que a gente possa realmente apresentar. O Congresso Nacional não é muito distante da Avenida da Universidade, não? Não, pelo contrário, olha, eu estou surpreso com a atividade do Congresso nesses últimos 12, 16, com 4, 16, com esses últimos 16 meses, movimentação muito intensa, pode reclamar de que está demandando mais ou demandando menos, obrigando mais o Poder Executivo ou menos, mas deputado, o Congresso tem atuado. Deputado, vamos aqui voltar para a realidade. Traga para a realidade. Há uma insatisfação da sociedade sobre os preços dos alimentos. Né? O sujeito pagando R$12 no quilo de tomate, R$15 no quilo de pimentão. Eu soube agora até que a cebola está com 14, parece que é 13 ou 14 reais. Isso, né? Um quilo de feijão. Eu faço compra, você não faz não, Roberto. R$10, né? Agora a carne caiu. Vai, continue. E isso está, de certa forma, incomodando o governo, o presidente Lula. Onde é que está o erro? Está na ganância do agronegócio? Está na ganância do supermercadista, que o senhor fez com que esse setor crescesse aqui no Ceará, muito, reduzindo os impostos? Onde é que está o problema? Vamos lá. Engraçado porque esse peso é tão grande do que você acaba de falar, porque o governo vivenciou 2023 com crescimento econômico, quase 3%, ainda baixo, mas estava acostumado com 0,2%. Crescimento econômico, taxa de juros caindo, emprego aumentando e massa salarial aumentando. Como é que você tem todos esses indicadores e, ao mesmo tempo, há uma verdadeira insatisfação em relação ao governo Lula? Né? Isso precisa ser explicitado. As pessoas estão deduzindo, os avaliadores, de que mesmo com a inflação em tese mais ou menos controlada, esse ano deve ser aí da ordem, talvez 3,5%. 3,5%, 3,6%. A meta é essa. A meta é essa, mas ela tem o que a gente chama de banda, né? Ela tem 1,25 menos e 1,25 mais. Até porque a população acha que essa inflação não existe. Não existe, né? exatamente. É uma mentira. Mas o que acontece é que, porque quando você mede inflação, é um conceito de média. Uns preços sobem e outros preços descem. Então, como nós estamos analisando o preço da alimentação, que é onde pesa no bolso do mais pobre, você tem toda a razão, realmente há uma inflação nitidamente caracterizada e a avaliação é de que isso é que tenha causado realmente o desapreço, né, que as pessoas, sobretudo os mais favorecidos, que é a grande maioria... O senhor está defendendo aí o supermercado, o agronegócio? Não, estou defendendo não. Eu acho que os preços subiram e que está na hora de você... O agronegócio, eu vivo tudo que o agro tem, eu conheço de perto. É um setor altamente incentivado. Desde o imposto de renda até o imposto sobre propriedade, o que você imaginar, você tem um apoio. Não estou dizendo que não é merecido, mas estou dizendo que o aparato tributário que é feito em cima dele é muito grande. Então, a indústria também. Esses preços hoje, realmente eu não consigo explicar o tamanho desse crescimento. Podia dizer, não, mas a safra... Tivemos a safra Rio Grande do Sul, teve problema de enchente, o centro, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul tiveram problema, isso diminuiu, porque a safra de 2024 é menor do que 2023. Isso chega ao senhor, essa preocupação da Chega a mim, eu recebo no meu e-mail, no meu gabinete, eu recebo essas demandas muito fortemente, muito WhatsApp também, porque o meu celular só tem 24 anos, que é o mesmo, e só tem um. Então, só 2 pessoas conhecem meu celular, Deus e o mundo. Só para você ter uma ideia, da questão. Então, eu realmente me preocupo com essa sua colocação. Agora, eu espero que até julho, que essa tendência, né, dessa elevação venha caindo à medida que a nova safra ela vai entrando e, consequentemente, arrefecendo. Mas que essa é a razão da insatisfação, com certeza é essa. Agora, o Brasil não mudou ainda a razão principal do seu modelo de baixo crescimento, que é a metade do orçamento do governo federal para pagar banco, sistema financeiro. E para as despesas do dia a dia, que a gente chama de despesa primária do orçamento da União, você tem 8 regramentos. A Lei 4.320, que é a lei orçamentária, tem a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal,
emenda constitucional 109, regra de 700 ouro, bilhões de imposto. 700 bilhões só de de juros. juros. Tenha calma que eu vou chegar lá, de juros. Para a despesa financeira, não existe nenhuma regra. Zero. Quando eu falo isso no Congresso, nossa, é uma confusão. Você está querendo desvirtuar o assunto e tudo mais. É interditado o debate. Metade do orçamento de 5,5 trilhões, 2.700 é financeira. E a imprensa brasileira só quer discutir despesa primária. A saúde, a educação, a segurança pública. E aí, quando eu aumento mais 2, 3 bilhões em alguma Isso aí rubrica, que o senhor fala consome metade do orçamento. metade do orçamento. E eu vou chegar agora para explicar. E o Brasil vai quebrar e não vai poder nem pagar O seu Brasil vai servidor. chegar uma época, em algum dia, que não vai conseguir pagar mais. O dinheiro todo vai ser drenado para pagar a dívida pública. Aí isso tem que ter limite. A relação dívida-PIB, ou seja, dívida sobre produto interno bruto, que é um indicador de solvência de um país, onde qualquer investidor privado ou internacional, primeira variável que ele olha é essa, quase o mundo inteiro tem. Os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo, que é onde a poupança internacional vem toda para ele para comprar os títulos do governo americano, os Fed Funds, que a gente chama. Os Estados Unidos têm um limite de dívida sobre PIB. Quando chega lá, para tudo. Para pagamento, fecha museu, para pagamento pessoal. Quando eu falo nisso aqui, o Mauro quer dar um calote, o Mauro quer fazer isso e aquilo. As pessoas não permitem, que é o que eu quero de início, Roberto e Rodrigo e Delano, discutir a matéria. Por que que isso não tem regramento? Por que que não se diz? Pelo menos que dê transparência para a população brasileira saber. Resumindo, o orçamento de 2023 chegou para a gente com 383 bilhões de juros para pagar. Terminou o ano com 724. Cadê? Onde é que está isso? Quem é que sabe disso? Ou seja, é tão privilegiado que nem discussão a gente consegue realmente colocar, pautar. Aqui e acolá eu consigo com o Valor Econômico e com outro jornal aqui e acolá colocar, mas não é praxe. Isso é uma coisa que o sistema financeiro, e eles são muito poderosos, eles realmente influenciam e isso vai dificultar. O senhor acha que a Faria Lima, que fica com esses 700 bilhões aí... Eu não digo a Faria Lima, porque 30% dos valores aplicados são de dinheiro e recurso próprio dos bancos. Depois você tem uma outra parte que são dos fundos financeiros, fundos os mais variados possíveis, que, aliás, os fundos financeiros, que a gente chama de fundos exclusivos, que nunca pagaram imposto de renda no Brasil, porque qualquer aplicação que você faz em fundos, você paga imposto de renda, mas os fundos exclusivos nunca pagaram imposto de renda. O senhor concorda com a frase na qual tem brasileiro que nunca trabalhou e vive só do CDB? Não, tem vários, mas tem vários. Mas esse dado dos fundos exclusivos que nós aprovamos a cobrança do imposto de renda no final do ano passado, que a vida inteira nunca pagaram, eu vou dar esse dado que é simplesmente estarrecedor. Eu descobri qual é o montante desses fundos exclusivos que não pagavam imposto de renda no Brasil. 746 bilhões de reais. E aí eu fui além. Quantas pessoas estão nesses fundos exclusivos? Sabe quantas? 2.486. Isso dá uma aplicação média por pessoa de, no mínimo, 300 milhões de reais. Que Brasil é esse? E essas pessoas estão livres estavam livres de imposto da vigilância do Estado? Pô, você sabe, é difícil você... É a lei que... é a força mesmo, que consegue, no Poder Executivo, discutir essas questões. A Lei de Responsabilidade Fiscal disse que o governo federal tinha que enviar uma lei dizendo o limite de endividamento dos municípios, que foi aprovado, que é 1,2 vezes a receita corrente líquida, disse que os estados não podiam se endividar mais do que 2 vezes a sua receita corrente líquida, e ao da União, o mercado financeiro nunca deixou o governo federal enviar isso para o Congresso Nacional. E fica por isso. E está tudo bem. Ou seja,
aumentar de 380 para 740, tá tudo bem. Agora, se eu aumentar 4, 5 bilhões na despesa primária da educação, nossa, isso é um absurdo, isso vai afetar o resultado primário, isso é ruim demais, não sei o que mais. Ou seja, para umas coisas, sem olhar, vale. Para outras coisas, que é o mais importante, não vale. E resumindo, o que eu quero é que, pelo menos, o povo saiba para onde está indo o dinheiro deles. É só isso que eu estou querendo tratar no Congresso, mas eu não tive força. Mas eles são competentes, Roberto. Setor financeiro, ele contrata bons economistas, bons argumentos. Bons advogados. Bons advogados e são habilidosos no trato. Politicamente. E um dia eu vou tratar também do outro podcast, uma O abordagem... presidente do BNB fez uma frase dizendo que os melhores clientes do Banco do Nordeste são os microempresários, os microcréditos. Que bom, que bom. Só que esse valor também vem do Fundo Constitucional do Fundo Constitucional do Nordeste, né? A fonte não necessariamente Eu não é só sei do banco, o né? fundamento da frase, mas Não, parece-me mas é que... porque o papel do Banco do Nordeste é um banco para ser diferenciado, né? No foco das operações de crédito que ele realiza. Também ele não deixa de fazer com os grandes, mas realmente o foco, como é uma obrigação também do Fundo Constitucional do Nordeste, do FNE, que no passado era só para a indústria, e foi o Mauro Benevides, presidente da República, que ampliou para o comércio. E que foi presidente do BNB, né? E que foi presidente do BNB também. E do Banespa. E do Banespa, foi banqueiro, já pensou? Coitado. Banqueiro, coitado, diretor do Banespa. Então, Aliás, eu tenho o vivido senador muito Mauro isso. fica no aeroporto de Brasília para o nosso assinante, as pessoas que estão conosco. Ele fica com um radinho de pilha no aeroporto esperando a família, os amigos e ouvindo a voz do Brasil. É uma imagem maravilhosa. Ele realmente dedicou a vida inteira a isso. É raro, é impressionante o carinho com que as pessoas têm dentro do Congresso Nacional. Do assessorista ao presidente. É impressionante como a casa, Verdade. Senado e Câmara, tem Aqui uma no distinção. Ceará também, né? No Ceará, Também. Tem uma distinção assim, extraordinária em relação ao que ele representou, o que ele foi, o que ele contribuiu para o nosso Estado e para o E nosso, uma pro nosso correção, país. né? A vida dele, você não Homem tem íntegro, nada que... Homem correto, homem muito correto. E eu realmente me orgulho, né? E a responsabilidade sobre o meu nome também amplia de maneira muito sólida. Você carrega um... Eu fico muito preocupado com essas coisas e eu fico, portanto, me disciplinando em tudo isso. O Davi também. Eu tenho... A gente entrevistou também, ele demonstra um respeito. Eu tenho um filho que é engenheiro civil, primeiro teve que se formar, ele realmente é um cara de raciocínio lógico muito, muito profundo, muito forte. A engenharia civil... Aí está com raiva de você. Verdade. Você não deixou ele ser candidato a deputado. Nada. Ele realmente fez uma boa gestão. Ele conseguiu Bom prefeito, bem avaliado. Bem avaliado, 84% de aprovação, né, que é o que ele teve. E o mais importante, eu nunca ouvi... Mas você vai deixar ele ser candidato Agora a deputado? sim. Eu nunca ouvi falar em uma Câmara Municipal, porque toda Câmara Municipal tem pelo menos um vereador que é contra. Pois o Redenção é o único lugar do Brasil onde o prefeito fez 11 vereadores dos 11 da Câmara Municipal. Ou seja, isso tem que ter trabalho, tem que ter um reconhecimento, né, da população. Ele agora sim, maturando. Porque ele entrou agora, já ia sair no meio e não ia cumprir o mandato? Isso não existe. Então ele cumpriu o mandato, Calma, né? vai sair bem avaliado, e aí sim, criando o alicerce para o objetivo político que ele tem na vida, assim, ele não podia sair sem o alicerce fixado, tudo mais. Deputado, queria agradecer, né, a presença, assim, uma verdadeira aula, né, que a gente tem aqui. Agradecer e fica o convite também para uma próxima. Eu contei 3 vezes que o senhor falou num próximo podcast, então a gente vai. Já são 3 podcasts. São 3 podcasts garantidos. Muito obrigado aí pela presença. Mas eu ainda vou gravar com ele um programa ao vivo, no meio desse estúdio nosso gigantesco, eu e ele, frente a frente, Vamos falarmos pode abordar o falar de assunto que política. for. Política. Aí é um assunto mais delicado e tudo mais, mas estarei pronto
para poder, de vez em quando, tem que dar uma de Mauro Benevides também, né? Dependendo da demanda e tudo mais. Mas, obrigado, obrigado de coração. Espero ter contribuído para esclarecer algum desses pontos e esse momento tão extraordinário que o Brasil vive, que é você modificar todo o eixo tributário brasileiro. Maravilha.